Muita gente fala sobre out-season, mas afinal de contas, quando realmente nós podemos dizer que nós estamos em uma out-season? Eu vou nesse vídeo te mostrar alguns indicadores técnicos e alguns sinais de que nós podemos estar sim entrando em uma out-season. Nós ainda não estamos tecnicamente, mas podemos estar sim desenhando o caminho até uma. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar alguns dos principais indicadores técnicos para você entender se é melhor aportar, e eu também vou falar como é melhor aportar nesses momentos de mercado, o que é melhor fazer para que você não corra um risco muito grande. E também algumas atualizações sobre o Bitcoin e também uma explicação breve aqui sobre esse movimento atual do Bitcoin. Fica à vontade para assistir primeiro, se você gostar do conteúdo aí sim você deixa o like e aproveito já para estender o meu convite. Se você não é inscrito, clica no botão para se inscrever, já no sininho aqui, e marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles são focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, dito isso, meus amigos, eu quero começar falando sobre o Bitcoin. Ele está num movimento que para muitos é curioso, ou seja, lateralização aqui com altcoins subindo bastante, mas não é atípico esse movimento, não é anormal. Nós bem sabemos, por exemplo, que o Bitcoin vai subindo em ondas e é padrão desse ciclo ele subir, depois se estabelece ali num novo patamar de preço, vai ficando lateral, às vezes uma queda, forma ali como se fossem bandeiras de alta, para depois de algumas semanas, em alguns casos alguns meses, voltar a subir com mais força. Só que nesse ponto em específico está acontecendo, como já aconteceram em outros pontos, em outros ciclos, por exemplo, do Bitcoin lateral com queda forte de dominância, ou seja, nós temos um fortalecimento relativo, né? No relativo de altcoins contra Bitcoin, altcoins estão muito mais fortes nesse momento do que Bitcoin, e eu estou falando aqui especificamente do curto prazo. Ou seja, fica tranquilo que o Bitcoin não está sendo deixado de lado, só nesse momento as altcoins estão andando mais do que o Bitcoin, estão se fortalecendo mais por conta principalmente dessa queda de dominância. Na verdade é um movimento combinado que nós vemos. E não significa que o Bitcoin está estagnado. Ele pode muito bem aí ao longo das próximas semanas voltar a descobrir novos preços. Dito isso, vem aqui comigo para o site da CoinGlass. Nós temos aqui o Altcoin Season Index. Esse indicador é muito bom para nos mostrar de maneira mais técnica se nós estamos em uma out-season ou não. Basicamente, nós temos essa linha aqui para cruzar, ó, essa linha que vai dos 75 até o 100. Essa linha azul aqui é mais ou menos azul, né? Onde quando nós entramos nela, se nós entrarmos e nos mantivermos minimamente aqui nela, sim, nós podemos dizer que estamos em altcoin season. E notem que neste momento nós temos aqui esse índice em 57. Ou seja, para a gente tecnicamente entrar em altcoin season, a gente precisaria superar os 75 nesse índice e além disso nós precisaríamos aqui ficar algum tempo. Qual tempo? Nós podemos olhar aqui para os ciclos passados, como por exemplo, lá em 2017, eu contei aqui aproximadamente 45 dias dessa altcoin season aqui em 2017, ou seja, com o índice subindo bastante e aqui significativamente acima dos 75, né? Indo lá para 85, 87, 90 ou até mais do que isso e se mantendo nesses níveis elevados. E depois nós tivemos aqui um outro período, esse período aqui de aproximadamente 3 meses, tá? Aproximadamente 90 dias, onde o índice também fez esse movimento segurando lá em cima, acima de 75 ou na maior parte do tempo bem acima de 75, acima de 80, de 85. E é por isso que tecnicamente nós não podemos dizer que nós estamos em out-season agora. Assim como a gente não podia dizer que estava em out-season no final de 2024. Muito embora o índice aqui por 3 ou 4 dias tenha superado, tenha ficado acima dessa marca dos 75. Agora, ponto importante para a gente observar. Notem que em todos os momentos aqui, onde nós temos altcoin season, antes da altcoin season, nós temos uma Bitcoin season, ou seja, o Bitcoin muito mais forte do que as altcoins. Tá vendo essas ondas aqui? Vou pegar exemplo aqui de 2020. O Bitcoin vinha muito forte, muito mais forte do que as altcoins. Lembrando que esse é um índice relativo, é Bitcoin contra altcoins. E aí depois nós tivemos uma alta bastante forte e rápida aqui até formar essa alt-season. Ou seja, são movimentos que não costumam durar tanto e são movimentos muito fortes. E notem que aqui nós estamos fazendo um movimento que até o momento está bastante interessante. É óbvio que a gente precisa ver continuidade dele, nós não podemos dizer que nós estamos numa altcoin season, mas nós podemos dizer que o caminho está se desenhando aqui
para sim uma possível altcoin season. Vai confirmar? Só o tempo dirá, mas eu, por conta disso tudo, jamais ficaria de fora do mercado de altcoins num momento como esse. Agora vamos olhar aqui para outra forma de analisar esse índice, né? Nós temos aqui o índice também da CoinMarketCap, ele traz aqui alguns aspectos a mais em relação ao índice lá da CoinGlass. E aqui nós podemos ver que nessa linha aqui, ó, essa linha mais cinza, o market cap das altcoins está subindo de maneira muito rápida e muito forte. De modo que nem o próprio índice aqui de Altcoin Season tem acompanhado. Então esse é um ponto para a gente ficar de olho. Baixando aqui, você tem acesso às 100 principais criptomoedas. Então aqui basicamente, né, como é que funciona esse índice? Temos as 100 maiores criptomoedas por market cap e essas 100 maiores criptomoedas são comparadas com o Bitcoin. Quais delas estão ou quantas delas estão subindo mais do que o Bitcoin nos últimos 90 dias? E aqui nesse caso ele está em 57, porque de 100 criptomoedas com as 100 maiores capitalizações, nós temos 57 delas performando nesse momento acima do Bitcoin. E outro ponto interessante é notar aqui que o índice vem subindo de maneira bastante rápida. Por exemplo, no último mês nós tínhamos Bitcoin Season, o índice estava em 17. Aí na última semana 32, uma subida forte. No último dia 52 e hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós já estamos em 57. Então o movimento tem sido forte, tem sido rápido e é importante você prestar atenção nisso aqui, porque em um pulo nós podemos já entrar em níveis de altcoin season. Agora, o principal aqui é esse cara, a dominância do Bitcoin. Como é que está a dominância do Bitcoin? Estou aqui no gráfico semanal, tá? Então cada barra dessas aqui é uma semana. E notem que nós estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana seguida de queda na dominância do Bitcoin. Isso significa que, mesmo se a gente pegar aqui final do ano de 2024, nós tivemos aqui 3 semanas de queda forte, queda firme na dominância do Bitcoin. Isso já foi suficiente para levar a uma explosão nas criptomoedas, muitas valorizaram bastante e agora a gente está vendo o mesmo acontecendo, né? As criptomoedas andando, subindo firme, com essa queda de dominância que perdura aqui por mais semanas, inclusive. Agora, quando a gente mede, se a gente for medir aqui essa queda e comparar com essa queda atual aqui, nós temos cerca de 8%, um pouquinho mais de 8% de queda. E essa outra queda aqui, ela chegou a 11%. Pouquinho mais de 11, na verdade. Isso significa que ainda tem mais para cair aqui numa pegada só? Teria, em tese, né? Se a gente ficasse comparando com todas as outras quedas de dominância do ciclo até aqui. Essa que eu falei de 2024, no final do ano, foi a maior, por isso que eu estou comparando com ela. Só que o espaço é reduzido daqui para frente para a continuidade dessa queda. Eu vejo como algo muito mais provável, nesse momento, um repique de alta aqui da dominância do Bitcoin. Nós estamos chegando aqui numa região de maior briga, né? Ou seja, como se fosse um suporte. Eu não vejo o Bitcoin cedendo muito mais aqui do que esses 60% nessa única pernada aqui de queda, que já é uma pernada de queda bastante expressiva, trouxe aí ganhos bem significativos nas altcoins. Espero que você esteja surfando isso nesse momento, assim como eu estou. Então, no melhor dos mundos, eu diria que justamente aqui, se o Bitcoin fizer aqui a dominância, né, do Bitcoin fizer um repique aqui e tal, antes de voltar a cair, no melhor dos mundos, o Bitcoin faz esse repique subindo forte, quem sabe descobrindo novos preços. Isso é o que eu gostaria muito de ver. Não sei se o mercado vai exatamente fazer esse movimento, porque infelizmente a minha bola de cristal quebrou, mas é algo possível, beleza? E o que isso significa aqui na prática? Significa que se você tomou mais risco até aqui com altcoins, agora nesse momento é hora de dar uma segurada, né? Para esperar aqui um eventual repique, porque o risco aumentou um pouquinho. Significa que a dominância não vai mais cair aqui amanhã, depois e depois? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas é mais difícil daqui para frente. Então, o mais consciente é esperar esse repique para depois voltar a cair a dominância e aí sim voltar a tomar mais risco com mais força, né? Ou seja, comprar altcoins ou altcoins menores. Agora vamos analisar aqui rapidamente ciclos passados, tá? Vamos chegar aqui em 2021, por exemplo. Aqui notem que depois de subir bem a dominância, foi lá para 73%, quase 74%, nós tivemos uma queda aqui, mais ou menos, tá, desse ponto, de cerca de 18%, e aí depois o movimento começou a dar uma reagida aqui, ficou lateral, etc. Para aí sim, depois desse respiro,
mais uma queda aqui firme que durou 8 semanas e essa queda foi de mais de 37% na dominância. Se a gente pegar todo esse movimento de queda aqui no ciclo passado, que formou uma grande alt-season, uma alt-season muito forte, o movimento de queda na dominância foi de 46,5% aproximadamente. Então, David, dá para esperar uma queda da mesma magnitude nesse ciclo? Seria razoável esperar isso? Não. A queda de dominância nesse ciclo tende a ser bem inferior a essa queda que nós tivemos aqui, então 46,5 seria uma queda demasiadamente exagerada, além do que nós não precisamos de uma queda dessa magnitude para poder ter uma alt-season. Então sim, o mercado está mais maduro e essa queda tende a ser menor. A volatilidade dos ativos tende a ser menor conforme vai passando o tempo, do próprio Bitcoin tende a ser menor, as quedas menores, as altas menores também, mas não significa que esse mercado não traga muitas, mas muitas oportunidades de ganho. Inclusive, se você quiser ajuda para se posicionar da melhor maneira possível no mercado cripto, para aproveitar ao máximo as altas, as próprias quedas do mercado. Conta com meu suporte 7 dias por semana nos grupos, tem acesso bônus à minha carteira cripto completa com toda a alocação por ativo, por percentuais. Fica por dentro de todas as minhas movimentações, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo em tempo real e também de alguns trades pontuais que eu faço, como por exemplo esses que estão aparecendo aí na tela para você, para poder aumentar o ganho também nos prazos mais curtos. Para ter acesso a tudo isso por um preço muito inferior às plataformas que você vê por aí, é só clicar no link que eu estou deixando aqui no comentário fixado e ele também está na descrição do vídeo. Clica ali e você escolhe entre plano mensal ou anual. Bom, dito isso, para quem está pensando em fazer aportes em altcoins nesse momento, tem duas situações. Primeiro, se você já está posicionado no mercado e segundo, se você ainda não está posicionado no mercado. Se você ainda não está posicionado, dá para fazer ali um aportezinho pequeno somente para firmar ali, cravar a bandeira e depois disso ir fazendo aportes semanais, guardando sempre caixa maior para fazer aportes maiores em momentos de realização, de queda do mercado. Fazendo isso você mitiga risco, principalmente em se tratando de momentos como esse, onde o mercado ao longo de vários dias esticou bastante. E se você já está exposto, já está posicionado, aí faz muito mais sentido aguardar essas correções nos preços para que os ativos formem ali novas bases e aí você faça aportes mais corretos ali, pegando valorizações maiores conforme vai passando o tempo. Bom, agora voltando a falar sobre a dominância do Bitcoin, o máximo que eu espero nesse ciclo, compartilhando aqui com você, é uma queda de dominância que venha até aproximadamente aqui, ó. Eu não espero que afunde dessa vez, e sim no máximo que a gente tenha isso aqui de queda de dominância, tá? Uma queda de aproximadamente 27%, com a dominância vindo aqui para casa dos 48% a dominância do Bitcoin. E em isso acontecendo, se eu ainda tiver posições em altcoins, eu zero tudo aqui nessa faixa. E diga-se de passagem, isso aqui já seria suficiente para uma altcoin bem forte, mas eu tenho comentado em vídeos anteriores também que eu espero de maneira um pouco mais razoável que nem chegue a esses 48%. E sim, eu já ficaria muito feliz, muito satisfeito de ver uma altcoin season chegando aqui na faixa dos 52%, pouquinho acima de 50% de dominância do Bitcoin. Isso aqui já é suficiente para fazer um estrago, no bom sentido, muito grande na carteira dos investidores que sabem se posicionar nesses momentos. Em resumo, confirmando uma alt-season, nós temos muito para aproveitar ainda nesse ciclo, mas eu também aproveito para lembrar que lucro bom é lucro no bolso. Então, se você já fez bastante lucro até aqui no mercado, faz sentido você fazer alguma realização parcial, principalmente depois de grandes altas, e não se deixar levar pela euforia. Realizar lucro nunca fez mal para ninguém, a melhor maneira de fazer isso é realizando lucros parciais. Assim como a gente mitiga risco comprando parcialmente, realizando lucro parcialmente a gente também mitiga risco porque nós seguimos posicionados no mercado, mas garantimos ali um lucro no bolso já. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.